Boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um domingo de bênção, desde as 9 horas nós estamos aqui reunidos com a escola bíblica. Tivemos um culto muito gostoso nessa manhã, e que bom que você está conosco. Se houver alguém pela primeira vez, no final nós gostaríamos de abraçá-lo e agradecer pela sua presença também. Abra a Bíblia no Evangelho que escreve São João, capítulo de número 15. É o mesmo texto dessa manhã, e eu tenho certeza que a mesma palavra, ela pode vir de uma ótica e também de uma maneira diferente de Deus falar com você. O importante é que você esteja aberto para que as verdades contidas no Evangelho de Cristo se tornem práticas e produzam frutos. Obrigado. Vamos à leitura. A minha Bíblia é aqui em James. Pode ser que alguma palavra não seja parecida, mas tenha o mesmo significado. Diz assim: palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele, o Pai, retira. E todo o que dá fruto, o Pai, Ele, limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos e pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você nessa noite. Nós abrimos a Tua palavra, Pai. Pedimos que, como uma fonte inesgotável, ela brote e jorre dentro da nossa alma nessa noite. Quantas canções lindas do profundo da alma, do nosso coração, expressaram a Ti a glorificação devida ao Seu nome, Pai. Nós Te louvamos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite, a gente ter esse privilégio de, como comunidade em fé, ao redor da palavra do Senhor, cantando louvores a Ti, orando uns pelos outros, a gente ter a alegria de receber uma semente no nosso coração, Pai. E assim como o presbítero André, Senhor, ministrou nessa noite, tira todo o impedimento para que as pessoas consigam alçar voos mais altos, possam sair do comodismo,
possam olhar para dentro do seu coração, olhar para dentro da alma e pedir que o teu Espírito Santo visite as áreas que estão encobertas, que estão escondidas, que estão trancadas nessa noite. E o poder da luz do teu Evangelho nos liberte para a glória de Deus Pai e a gente cumpra o teu querer, Senhor. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos que a tua palavra nos direcione. Pedimos-te que ela nos corrija, que ela nos exorte, que ela nos traga de volta à realidade, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nós oramos nessa noite. Todos digam amém e amém. É um texto conhecido, um texto com muitas verdades e muita praticidade para a vida da igreja, para a vida cristã. Você que um dia entendeu o Evangelho de Cristo, foi aceito pelo Senhor Jesus, entregou o controle da sua vida a Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente percebe as mudanças que acontecem na vida de cada um de vocês. Talvez aqueles que convivam mais tempo vão dizer os hábitos que mudaram na sua vida, o linguajar que mudou na sua casa, a maneira como você tratava as pessoas, o seu próximo, a maneira como você se relacionava. Eu não consigo entender pessoas que se dizem crentes, e quando a gente usa o termo crente, é aquelas que creem no poder do Evangelho de Cristo, que se submetem à palavra de Deus, que a partir do ponto que conhece o Evangelho, diz assim, olha, não dá para ser como antes, alguma coisa precisa mudar. E esse mudar não é se tornar chato, esse mudar não é se tornar inconveniente. Porque em épocas a igreja de pessoas chatas, de pessoas que se achavam melhores do que outras, colocou que a roupa seria um instrumento para a salvação. Os dogmas e as doutrinas se tornaram elementos para a salvação. E ao longo da história a gente foi perdendo essa essência do verdadeiro evangelho, do que de fato Cristo implantou. E Cristo não veio aqui implantar o cristianismo. Cristo veio sinalizar o reino de Deus. Cristo veio implantar o reino de Deus. Os profetas sinalizaram, os profetas antecederam a vinda do Messias. E nós vamos perceber o ambiente em que Jesus está, ele é contraditório àquilo que a religião gostaria de ter como Messias. Jesus anda nas sarjetas, Jesus anda nas vielas, Jesus anda nos ambientes aonde a religião não quer estar. Na sexta-feira nós podemos observar o que uma mulher pecadora faz quando sabe quem está na casa de Simão. Ela vem e, sem ter passado por um discipulado, sem ter tido um curso de como se comportar biblicamente, do nosso jeito, da estrutura que a gente criou, aquela mulher simplesmente se prostra aos pés de Jesus. A sua alma grita através das lágrimas dos seus olhos, porque os pés de Jesus são banhados por suas lágrimas. Ela usa o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus, e ela quebra um vaso de alabastro com um perfume caríssimo.
E o que ela recebe ao seu redor, não de Jesus, é crítica, é objeção, é atrapalho. E Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele vai confrontar a respeito do que é o reino de Deus. O reino que não olha a quantidade de pecado, mas olha a sinceridade do pecador em reconhecer as suas falhas. É o reino em que não está preocupado se você ora bem, se você se veste bem. Porque é o que acontece com o publicano, o fariseu. Ele levanta as mãos aos céus. Ele faz uma lista das coisas boas que ele é. Eu dou dízimo, eu cumpro as leis. Mas há um homem lá atrás que bate no peito, sem ter coragem de olhar e talvez transmitir o que ele queria, mas ele diz: miserável homem que sou, buscando o perdão dos seus pecados. E Jesus vai dizer que quem saiu justificado naquele momento é aquele que reconheceu as suas fragilidades, o seu pecado. E esse texto, queridos irmãos, me chamou muito a atenção, porque Jesus está dizendo de algo que ele deseja ver a partir daquele momento da vida dos seus discípulos, daqueles que aceitaram o convite e o desafio de caminhar com ele. Não dá para passar anos e anos dentro da igreja e alguma coisa não acontecer. Pelo contrário, regredir. A gente se fechar num sistema que nós não conseguimos olhar mais para o pecador com misericórdia. Pelo contrário, a gente se acha melhor do que os outros. Sendo que Jesus já nos entregou o pão. E a gente continua mendigando o pão, a graça para outras pessoas. E Jesus agora vai tratar de elementos da natureza. Veja a ilustração que Jesus diz. Ele está dizendo que eu sou a videira. A cultura judaica entende. Eles sabem. Faz parte da alimentação, das festas. Eles conhecem do que Jesus está dizendo. Eu não sei fazer nada de plantação. Talvez eu sei pegar uma planta e fazer ela morrer, de tão ruim que eu sou para isso. Não consigo, não tenho habilidades para isso. Às vezes você chega assim, eu vejo as fotos da Marinês com as orquídeas, que coisa mais linda. Sabe, o lugar certo para pôr, o tanto de água que precisa, a hora que o sol pode bater. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus coloca que ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Então aqui a gente aprende uma lição. De vez em quando eu brinco com a Carla dizendo assim: amor, você me ama verdadeiramente? Ela fala assim: por quê? Existe amar falsamente. Se nós entendemos o que é amor, eu não preciso colocar verdadeiramente na frente do amor. Eu não preciso acrescentar adjetivos para alguém que eu amo. Te amo muito. Ué, mas amor é amor. E Jesus olha para os discípulos agora, para as pessoas que estão juntamente com ele, e ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai, o Deus de Israel, o Deus dos antepassados, o Deus em que o povo de Israel serviu desde os dos primórdios. O meu Pai, o Deus, ele é o agricultor. Só faltou Jesus dizer assim: e ele sabe o que é agricultura.
Mas ele se referindo a Deus como agricultor, é porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo de vinho, Deus sabe tudo da videira, porque Ele foi o construtor, foi Ele que projetou, foi Ele que criou. E aí, Jesus vai confrontar os seus discípulos. E essa palavra, queridos irmãos, é uma palavra em que vai confrontar-nos nessa noite, assim como confrontou nessa manhã. Porque pode ser que a gente ache, e nós vamos ver isso dentro do texto, pode parecer que a gente está produzindo frutos, mas pode só parecer. Talvez Deus esteja olhando para mim e para você e dizendo assim: você está produzindo um monte de coisa. Você está até gastando o seu tempo com muita coisa. Mas nem ramo você não é mais. A gente corre um sério perigo de estar cantando em nome de Deus, de estar pregando em nome de Deus, de estar fazendo um monte de coisa em nome de Deus, e Deus está olhando e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso que vocês estão fazendo. Por quê? Porque Jesus está dizendo: olha, todo ramo, e esse ramo somos nós, que estando em mim não der fruto, Jesus diz: o Pai, Ele retira. Isso é muito sério. Isso é muito sério, queridos irmãos, porque somente eu posso avaliar se eu tenho dado frutos. Somente você pode fazer essa avaliação nessa noite. Porque quais são os frutos do Evangelho? Jesus está falando do reino dos céus. Jesus não está falando de uma organização. Jesus não está falando nem mesmo do cristianismo, porque o cristianismo vai vir depois. Jesus não está nem dizendo da igreja primitiva. Jesus está dizendo de cada um daqueles que se dispuseram a caminhar com Ele. E quais são os frutos, ou quais foram os frutos que Jesus fez nessa terra? Será que a gente, de vez em quando, não olha para esse templo e para a quantidade de pessoas e diz: uau, que bênção, quantos frutos novos a gente está recebendo? E Jesus está olhando e dizendo assim: vocês só aumentaram o número de membros da organização. Imagina só, se cada um de nós tivéssemos sido usados nesse ano para evangelizar uma pessoa e essa pessoa tivesse se convertido, teria lugar nessa noite, cadeiras vazias para que as pessoas estivessem aqui? Sim ou não? A seara é grande, Jesus disse, e poucos são os trabalhadores. E a oração que Jesus roga ao Pai é para que envie trabalhadores, para buscar os perdidos, para anunciar o evangelho da salvação. Então, se eu não estou transmitindo o evangelho da salvação, e aqui eu preciso puxar a orelha de alguém, infelizmente pode ser que a carapuça sirva, desculpa eu usar esse termo, mas pode estar acontecendo que o meu testemunho esteja afastando alguém do evangelho. Se um cristão, eu vou até dizer, se alguém que se diz cristão, e essa pessoa não tem o mínimo de pudor, os valores da palavra de Deus em suas casas, será que essa pessoa pode chegar a Deus e dizer: Senhor, aqui estão os meus frutos? Se a gente sabe de casos em que o marido é uma coisa dentro da igreja, mas é um monstro dentro de casa.
um estúpido com a mulher, um arrogante no trabalho. A mulher é uma santa dentro de casa, mas uma confusenta dentro do lar. Me diga que frutos do evangelho estão sendo produzidos aí fora. Não há a menor possibilidade de nós entendermos que se nós estamos no Senhor e não dermos fruto, a gente dizer que está acontecendo alguma coisa. Para o reino de Deus, para aquilo que Deus está olhando. E por favor, não me entenda mal, não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de nós examinarmos o nosso coração e a nossa vida. A nossa conduta diária, a forma como a gente trata as pessoas. Do que adianta ter um monte de títulos, de faculdades, ser intelectual, se não dá bom dia para o vizinho? Pelo contrário, o vizinho consegue nem olhar, tanta vergonha. E aí Jesus continua dizendo, olha, o Pai retira. E quando retira, não é do hall de membros, não. Jesus não tem nada a ver, é a gente que monta hall de membros para saber onde mora, para saber a data de aniversário, para fazer uma assembleia. Deus tira, é da lista dele, dizendo, olha, você parou de produzir, você parou de fazer aquilo que eu te vocacionei a fazer. O Pai retira, não é as palavras do Joézer, são as palavras de Jesus dizendo, o Pai retira. Mas não para por aí. Porque eu creio que existem nessa noite, e eu gostaria que fosse a maioria, fosse 100%, que todo aquele que dá fruto nessa noite, o Pai olha para mim, para você e diz assim, eu vou dar uma limpadinha, porque eu estou gostando de ver você, eu estou gostando do seu trabalho, então nessa noite eu estou usando o meu servo para dar um puxãozinho de orelha, porque que eu quero que você produza mais frutos ainda. Porque é assim. O agricultor sabe que é dessa maneira. Na época do outono, geralmente, são feitas as podas. Porque no inverno vai cair todas as folhas, as flores. Mas, de repente, começa a florescer aquele galinho que foi cortado. Aquele lugarzinho que estava preparado o botão da rosa, que murchou, foi cortado, aquele cacho de uva que um ano deu fruto, aí vai lá, dá uma cortadinha, dá uma limpadinha aqui, e de repente começa a produzir mais frutos ainda, que nessa noite o agricultor olhe para essa igreja e diga, esse povo está dando fruto para a glória. Não existe meio termo. Jesus disse, vocês já estão limpos. O dia que o meu sangue foi derramado sobre a sua vida, você foi limpo. Você foi salvo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. A gente é muito aberto a críticas. A gente é aberto a diálogos. Quem caminha bem próximo da gente sabe disso. A gente para ouvir. Pastor, estou com uma seguinte ideia. Pastor, e se a gente fizesse desse jeito? Pastor, eu orei, olha, vamos conversar. Eu acho que se alguém chegasse e de repente falasse aí fora que essa igreja não tem palavra, eu tenho certeza que muitos se levantariam contra essa pessoa para defender essa igreja. Porque todos os cultos, eu saio abençoado desse lugar, saio fortalecido. Eu não tenho desculpa para dar, para dizer que a culpa foi porque não teve palavra na igreja.
Agora, se por acaso isso estiver acontecendo, eu volto para esse texto e digo, olha, tem ramo que parou de dar fruto. E quando a gente para de produzir, a gente começa a dar trabalho. A gente começa a dar trabalho. A gente começa a ocupar o lugar de outro. Sexta-feira a gente recebeu um convite para dormir num sítio de um pastor que já esteve aqui, ele é de Agudos, um amigo que Deus tem nos dado. E eu estou meio urbano, sabe? Eu fiquei preocupado assim, falei, nossa, mas dormir no sítio, não tem boas recordações de dormir em sítio. Minha mulher não gosta de lagartixa, de barata, não gosta nem que eu ronco. E foi tão bom em casa, porque daí a gente dá um jeito, né? Mas eu topei. Ele falou o cardápio que ia ter, eu falei, não posso perder essa boca aí, né, cara? Aí acabou o culto sexta-feira, ajeitamos a coisa e fomos. Você imagina ir para o meio do mato sem conhecer o lugar. Irmãos, não chegava nunca. E eu já estava arrependido de ter ido. Aí eu escutei a Rebeca lá no banco de trás falando assim, a gente devia ter ficado de boa em casa, viu? Falei, ai meu Deus do céu. E eu quieto, né? Ai Jesus. Mas aí chegamos, puxa vida, uma casa legal, assim, sabe, bem simples, tudo muito simples. E eles nos receberam assim com tanta alegria, e aí comemos uma sopa lá, e aí rolou um fundi no final da noite e tal. Eu nunca tinha comido fundi, esse trem, aí fiquei até olhando, com vergonha assim de como que ia. E fomos dormir. Ele falou, eu vou acordar bem cedo, vai ter café. Fica à vontade aí, né? Irmãos, quando foi quase 6 horas da manhã, estou escutando um barulho lá fora de estralar, assim, plá, 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 plá. Quando eu olho, tem uma baita de uma costela no meio, assim, e fogo em volta dela, assim. Falei, eita, que diabo quis que eu não viesse aqui, mas ele foi derrotado. Mas sabe o que foi interessante? Parei de tomar Coca-Cola refrigerante, viu? No almoço lá, tô em dia. Estou perdendo pelo menos 0,5 gramas por mês do refrigerante aí. Mas não estou tomando, Flávio, estou feliz por causa disso. Eu fiz um copo de café que parecia um copo de Coca-Cola, assim, enchia a garrafona, assim. E aí eu fui lá para fora. E aí, aquele ar puro, não tem sinal de internet, barulho das vacas, dos passarinhos, aquela brisa suave. Eu sentei assim, e eu olhei para o céu, e veio o salmo que diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz separação a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra. Sem linguagens, ouve a sua voz. Senti Deus falar através da natureza ali. E aí, quando ele me viu lá, ele falou, Joézer, eu vou precisar curar uma vaca aqui em cima, não sei o quê. Você não vai alimentando o fogo aqui? Eu falei, deixa comigo. Os galhos mais secos eram os que pegavam fogo mais rápido. E eu já estava com esse texto no meu coração. E aí eu comecei a olhar aqueles troncos grandes que um dia já foram árvores, que um dia já produziram frutos, que um dia já produziram sombras, que um dia foram plantados com tanto carinho, cresceram, mas alguma coisa paralisou e aquelas árvores morreram, viraram galhos secos que agora estavam sendo consumidos pelo fogo. E quando nós olhamos para essa palavra de Jesus, que Ele já nos
palpou, que ele já iniciou a obra. Jesus está fazendo um convite a eles: permaneçam em mim. Há uma troca aqui, não de nós para com Jesus, mas de Jesus para conosco. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Crente que está fora da comunhão, crente que se diz que é crente, mas não está na comunhão, não está produzindo fruto. Crente que não se submete à vontade de Deus, não se submete à liderança, e eu não estou dizendo de uma liderança autoritária que exige alguma coisa, pelo contrário, se submeter à vontade de Deus, se submeter ao querer de Deus, pode estar fazendo muita coisa bonita, pode estar realizando obras maravilhosas, mas Jesus está dizendo que esse ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Cuidado com gente que não quer compromisso com a igreja. Cuidado com crente que vive falando mal da igreja, que vive falando mal da sua liderança. Eu não estou defendendo liderança que não é comprometida com o evangelho. Eu estou dizendo de pessoas sérias. Porque a gente sabe quando a pessoa está falando alguma coisa de gente séria. Cuidado. Porque isso pode trazer morte espiritual para a nossa vida. E Jesus continua dizendo que vocês não poderão dar frutos em vós mesmos, porque se vocês não estiverem permanecidos, unidos em mim. Eu queria tentar imaginar como as pessoas se decepcionam de Jesus. Devanil, vou usar um exemplo que aconteceu conosco. Devanil é um amigão, é um parceiraço, pessoa que eu amo, assim como amo a igreja. E um domingo à noite, geralmente, quando a gente tem um tempo de 10, 15 minutos antes de começar o culto, eu cumprimento as pessoas que já estão, tento cumprimentar as pessoas. Um dia o Devanil estava mais ou menos aonde está sentado ali, nosso irmão. E eu cumprimentei a Lala daqui, fui aqui, cumprimentei aqui. Quando eu estava me aproximando dele, alguém me chamou, olhei o horário, já era 7 horas. E eu então virei as costas para ele e subi no púlpito. E o culto foi uma bênção. No final do culto ele me procurou e diz assim: pastor, preciso falar uma coisa muito séria. O Senhor não quis me abraçar. Irmãos, eu grudei ele, né, Devanil? Agarrei ele assim, eu falei: não pensa isso de mim jamais, o que aconteceu? Ele disse: ô pastor, eu fiquei o culto todo, algo falava no meu ouvido: você não é importante para o pastor. Olha, ele desfez de cumprimentar você. Os dardos inflamados do maligno começaram a atacar a mente dele, e ele falou: eu não ia conseguir ir embora em paz. Eu falei: meu irmão, se porventura eu dei a entender isso, o Senhor me perdoa, mas eu jamais faria isso. E ele disse: eu sabia que o Senhor não ia fazer isso comigo. E ele venceu essa barreira, ele venceu algo que muitas pessoas estão indo para o fogo da perdição, porque se decepcionaram com o homem. Então, se você está aqui por causa de alguém, por causa de mim, por causa do pastor Guilherme, por qualquer pessoa humana aqui, eu quero te dizer que você está perdendo tempo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Ele não me decepciona. Eu estou aqui por causa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, muitos estão querendo ser a videira falsa.
e arrastando um monte de gente atrás deles, ditando normas. Vou fazer um negócio, tem que perguntar para o pastor. Eu sou dono do teu dinheiro para você fazer alguma coisa. Você tem que ter paz em Deus para fazer qualquer tipo de coisa. Queridos irmãos, infelizmente, pessoas estão se perdendo porque deixaram de olhar para a videira, deixaram de estar conectados à videira para estar conectados ao homem. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar, a igreja, isso aqui pode decepcionar as pessoas. Então, quando você sair da sua casa, a sua expectativa é em Jesus. O seu culto é a Jesus. O seu louvor é a Jesus. Porque eu sei que Ele não vai te despedir de mãos vazias. Alguma coisa Ele vai fazer em você. Agora, se eu não estou ligado a Jesus, eu começo a olhar só os defeitos. Irmão, se a Carla vivesse comigo com os meus defeitos, eu já tinha feito o desquite para ela ir embora, porque eu não tenho. Se ela não olhar as minhas qualidades, se eu não olhar as qualidades dela, se eu não olhar para você e tirar aquilo que há de bom, porque aquele que o Senhor habita precisa produzir coisas boas. É certo que a nossa natureza pecaminosa, é certo que a nossa personalidade, tem gente que você tem que chegar com jeito, para você não ser ofendido. Sabia que tem algumas pessoas que eu já sei como brincar, que eu já sei como perguntar as coisas? O meu tratamento com o Mateus é diferente do Flávio, porque eu sei que eles são diferentes. Eu posso brincar muito com o Mateus, mas com o Flávio eu chegar... Porque senão ele pode me responder de uma maneira que eu vou ficar ofendido, eu vou me decepcionar com ele. Agora eu entendo que quando Jesus até nos limpa, permite que o Pai nos limpa, a gente recebe isso com gratidão, porque Ele está olhando lá na frente, dizendo, filho, eu estou fazendo isso hoje, para que você continue produzindo frutos no dia de amanhã. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aqui é uma afirmação de Jesus, porque a gente pode estar fazendo muitas coisas e Jesus está dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Para o reino do meu Pai não está fazendo diferença nenhuma. Você pode estar até agradando um monte de gente, mas meu Pai está olhando e dizendo, você não está no Filho, você não está na videira, você não está na fonte, você não está na essência. E aí, a gente começa a olhar alguns textos, amados irmãos, que são usados de pretextos para as nossas vontades. O verso de número 7, depois eu ainda retorno no 6, mas o verso de número 7, eu já ouvi sendo pregado em vários momentos. Coloca para mim, Mateus, por favor, a parte B do verso 7, porque a gente olha esse final do versículo e lê assim as palavras de Jesus: pedi o que quiserdes e vos será feito. E aí, quando eu quero usar um texto para arrumar pretexto, sem conhecer o contexto, eu faço um monte de maravilha aqui dentro. Eu dou até ordem para Jesus, para Deus, porque aí eu pego a palavra e digo assim, olha aqui, Senhor, olha o que a tua palavra está dizendo, que eu posso pedir o que eu quiser, porque vai ser me atendido. Só que a gente esquece de olhar os versículos anteriores. A gente se esquece que a gente tem que estar permanecido nele.
que as palavras de Jesus precisam estar em nós. E quando a gente vive debaixo da autoridade, da vontade de Deus, a nossa oração muda. A nossa oração se torna a oração de Cristo, de Jesus, o Deus. Jesus pode pedir qualquer coisa para o Pai. Aliás, Jesus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Mas quando Ele vai ensinar a oração, Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus, Raul, sendo Deus, não diz que é a minha vontade, é a vontade do Pai. Muda-se completamente o sentido. Quando a vontade de Deus governa a minha vida, eu não consigo fazer uma oração egoísta. Eu não consigo exigir de Deus que Ele faça alguma coisa, porque a vontade dEle será soberana. De vez em quando chegam notícias que a gente não gostaria, não estava preparado para ouvir. Enfermidades que chegam, batem, aliás, não bate, invade a porta da nossa casa. Como é difícil a gente orar pedindo a vontade de Deus. Porque talvez Deus não queira curar naquele momento. Talvez a cura que Deus quer dar não é a cura física, mas é a cura da salvação da alma da pessoa. E a gente sofre com isso. A gente fica mal com isso. A gente olha esse texto e a gente tem vontade de usar esse texto para dizer: Senhor, mas eu estou pedindo e o Senhor disse que ia fazer conforme o meu coração. Mas a gente precisa olhar e entender que Deus só vai realizar o pedido que for concernente à vontade dEle. Porque Ele vai saber o que é melhor para mim. Ele vai saber o que é melhor para você. As suas palavras serão palavras corretas. Será o Espírito Santo que conduzirá a sua oração. Você não conseguirá pedir e fazer uma oração egoísta. Pelo contrário, você vai orar à vontade de Deus. E orando à vontade de Deus, vai acontecer. E vai acontecer o que? Frutos. Vai acontecer bênçãos. Talvez não no momento em que a gente está esperando. Talvez não na hora que a gente projetou. Talvez não do jeito que a gente acha. Mas faça uma reflexão na sua vida. Do dia em que você foi enxertado nessa videira. O que Cristo já produziu através de você. As bênçãos que a sua família alcançou por causa dos frutos, da produção, da vida frutífera que você tem. Ou não? Se a resposta é não, a gente precisa voltar a rever alguns conceitos. A gente precisa voltar a entender que precisamos estar ligados à videira. Porque o verso de número 6, Jesus está dizendo: se alguém não permanecer em mim, com todo respeito aos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, com respeito a todos, Jesus não disse se alguém não permanecer na igreja presbiteriana renovada. Ou seja, não importa quanto tempo de igreja você tem para Jesus. O que importa é se você está ligado à videira. Não importa quanto de obra social você tem feito aí fora. O importante é se você está ligado à videira. E Jesus está dizendo: se alguém não permanecer em mim, em Jesus, quem não permanece em mim é lançado fora,
No mundo espiritual, essa pessoa, no reino de Deus, essa pessoa está fora do projeto. Como a vara seca, todas elas são juntadas, recolhidas, lançadas no fogo para serem queimadas. Quando Deus olha a minha vida e a sua vida, quando Deus olha a vida dessa igreja como um instrumento de bênção para essa cidade. Nós estamos em reforma e precisamos fazer alguns ajustes e já era tarde. Graças a Deus que eu estava aqui. O telefone tocou e era alguma vizinha aqui. Ela disse assim: o senhor é o pastor da igreja aqui do Birama? Eu disse sim. Ela disse: olha, com toda a educação, com todo o respeito que eu tenho por vocês, mas já são 9:30 da noite, desde as 7 da manhã vocês estão reformando. Eu tenho criança pequena em casa. Meu filho está doente. E eu queria, por favor, pedir que, se fosse possível, vocês parassem. Eu disse: é para já. Eu falei: nos desculpe. Era o único horário que ele podia estar aqui, mas eu vou pedir para que ele pare agora. E eu vim na hora e falei: por favor, desligue as máquinas. Não, mas não terminei, pastor. Eu falei: por favor, desligue as máquinas. A gente arruma um outro horário. A gente dá um outro jeito, mas eu quero ser bênção na vida desse vizinho. Eu não consigo admitir um ambiente desse ser pesaroso para os nossos vizinhos. Desse bairro ser incomodado porque tem uma igreja aqui. Se Jesus está em nós, a gente sabe como se comportar. A gente sabe como agir diante da sociedade. A gente sabe que nós precisamos ser bênçãos para as pessoas. Porque eu sei de muita gente, de muitas casas que são desvalorizadas, porque são de lados de igreja. E não tem horário para começar, não tem horário para terminar, o som é alto, o barulho incomoda, atrapalha. Eu não consigo compreender que Deus é glorificado nisso. Mas eu entendo que se Deus plantou a gente aqui, nós seremos bênção para esse bairro. As vidas serão salvas. Não precisa nem vir para cá, mas só de ser salvo eu estou feliz. Jesus está dizendo que o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Em abundância. Falei de Jesus uma vez por mês, está bom já. Jesus está dizendo que Pai é glorificado quando você dá fruto em abundância. Na minha versão diz: e que deis fruto em abundância, que deis muito fruto. Quais têm sido os frutos? Se Jesus chegasse aqui nessa noite e cobrasse de nós os frutos, o que a gente apresentaria para Ele? Você não precisa responder para mim, porque até eu tenho vergonha de responder para você o que às vezes eu tenho feito de fruto. Porque é uma realidade, queridos irmãos. A gente se esquece de que o Senhor tem já nos dado a água. A gente se esquece dos grandiosos feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E quando a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus, a gente acaba reclamando. A gente reclama se está chovendo demais, se está sol demais, se está seco demais, se está frio demais, se só tem ovo para comer, se não aguento mais carne, não... É ou não é? E há prazer em Deus. É glorificado o meu Pai quando Ele olha para vocês e Ele vê muitos frutos. A minha oração nessa noite é que o Senhor encontre verdadeiramente os discípulos dEle.
Entenda que os nossos frutos, fruto que o Senhor age através de nós, ele pode ser, sim, aquilo que nós estamos realizando para a comunidade. O esforço empregado na dedicação. Eu dei um exemplo hoje pela manhã, porque a irmã Luciane, praticamente toda semana, ela conversa comigo a respeito da sua sala. Ela está com a sala que está nessa transição da pré-adolescência para a adolescência. E ela, quando ela entrou nessa sala, ela se apaixonou por essas crianças. E ela cuida desses alunos como se fossem os seus filhos. Por isso que muitas vezes ela pede a palavra e procura alertar os pais. Porque tem coisas que o filho não fala para o pai, mas fala aqui na sala. E ela está plantando uma semente. Ela está sendo podada para que ela continue gerando frutos. Eu estou dizendo ela, mas eu coloco os professores, aqueles que têm cuidado das crianças, aqueles que abrem mão de estarem sentados aqui como nós, para estarem ali plantando uma semente no coração dos nossos filhos, que trabalham a semana toda, como eu e você, e no domingo de manhã, que dá uma aula espetacular, de amor, colocando a palavra no coração dos filhos. Eu quero dizer que essas pessoas têm sido ramos frutíferos nesse lugar, para a glória de Deus Pai, assim como todas as pessoas que têm sido levantadas para trabalhar, para receber ali na porta, para cuidar da diaconia, para cuidar da liderança da igreja, para ajudar nas finanças da igreja. Homens sérios, louvo a Deus pela vida dessa igreja. Sou feliz por estar aqui. Tenho um coração grato em ter homens tão sérios ao meu lado, caminhando, lutando, se preocupando para dar bons testemunhos nessa igreja. Mas eu preciso perguntar para você, se nem aqui, quando é feito um convite, você fala, deixa para outro. Se aqui é o ambiente em que está tudo propício para fazer, como é que eu vou acreditar que lá fora você está produzindo muitos frutos? É possível, irmão João, a gente olhar para uma árvore de laranja e dizer assim, nossa, que laranja gostosa, se não tem uma laranja nela? É possível isso? Pela árvore nós conhecemos o fruto. Eu gostaria que nessa noite você refletisse sobre isso. Jesus não nos chamou para sermos membros da Igreja Presbiteriana Renovada. Jesus nos chamou para sermos partes e membros do corpo dele, da Igreja do Senhor Jesus. Eu digo que essa organização, a Igreja Presbiteriana Renovada do Ubirama, é uma igreja séria. É uma igreja falha? Ah, é. Estamos longe da perfeição e nem sonhamos em ser aqui na terra, porque aqui não dá. Mas eu sei que todos os dias essa igreja tem levantado pelas manhãs e dito, Senhor, me ajude a errar menos hoje. Senhor, me ajude a se aproximar mais, ser mais parecido contigo. Senhor, que as virtudes do teu evangelho apareçam na sociedade através da minha vida. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não importa se você evangelizar e essa pessoa não vier para cá. O nosso desejo é que o reino de Deus se expanda, possa se expandir. Fui procurado por um jovem dizendo, pastor, eu queria muito batizar, mas toda a minha família é batizada numa outra igreja. E meu pai pediu para que eu batizasse lá. O que o senhor acha? Eu falei, você não deve só batizar lá, você tem que ir para lá. Você tem que seguir a tua família. Vá ser bênção naquele lugar, vai produzir naquele lugar.
a multiforme sabedoria, a graça de Deus está espalhada, não é limitada a nomes de igreja. O reino de Deus está nas casas, o reino de Deus está nas praças, nas esquinas, o reino de Deus está em lugares que a gente nem imagina. Agora, se você está disposto a entender que estando em Jesus, você precisa dar frutos. Fruto em todo lugar. E o Pai será glorificado quando nós dermos muitos frutos. A minha oração nessa noite é que você dê muito fruto para a glória de Deus Pai. Que a sua vida seja de grande multiplicação de frutos para a glória de Deus Pai. Que o Senhor seja digno de receber a nossa adoração e o nosso louvor pela sua palavra. E eu convido você a orar comigo, a curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. E você apresentar ao Pai o desejo dos frutos. Quem sabe nessa noite você chegou sem fruto aqui. Quem sabe você nessa noite chegou seco. Mas eu quero dizer que há esperança para o ferido. Assim como uma árvore foi cortada e ficou apenas ali um pedaço dela. Mas lá dentro existe uma vida que está escondida. A palavra do Senhor nos diz que ao cheiro das águas, o cheiro do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, voltará a brotar para a glória de Deus Pai. Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. É uma oração individual. Eu não posso orar isso por você. Apresente a sua vida nesse momento diante do altar do Senhor. Diga para Ele quais os frutos que você deseja que Ele te use. O que você quer que Ele faça na sua vida. O que Ele quer, o que você quer que Ele realize na sua vida. Eu gostaria que você fosse orando nesse momento. Que você fosse clamando ao Senhor nesse momento. Que você colocasse a sua vida diante do altar do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está essa árvore aí. Eu não sei se Jesus voltar nesse momento, Ele vai encontrar um ramo seco, pronto para ser queimado ao fogo. Mas se porventura você entrou dessa maneira, eu quero te dizer que a água vai brotar novamente na sua vida. Você voltará a florescer para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer dessa canção uma oração. Cante comigo assim. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra se envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra Vamos colocar em pé e dizer: ao cheiro das águas